O Jornal do Meio-Dia está de volta e a bancada federal de Mato Grosso está dividida quanto à proposta de alteração da Lei da Ficha Limpa, que busca reduzir o período de inelegibilidade de 8 para 2 anos. O tema se tornou a principal bandeira do Partido Liberal em uma tentativa de retirar o ex-presidente Jair Bolsonaro da lista de inelegíveis e tentar viabilizar sua candidatura às próximas eleições. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o advogado e especialista em direito eleitoral Hélio Ramos. Boa tarde, Hélio, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, Camila, Boa tarde. Todos que nos assistem. É sempre um prazer estar por aqui. Na avaliação do senhor aí, essa alteração na lei da ficha limpa, a pena que é de 8 anos passaria a ser de 2 anos. Ou seja, não vai ter mais ficha suja no país. Acabou, não é? Na verdade, Se aprovarem isso. essa alteração, nós temos usado o termo desidratação da lei da ficha limpa. Você faz com que ela perca o objetivo primário de quando ela foi criada. A lei da ficha limpa é a lei complementar 135 de 2010 e, a Camila disse bem no bloco anterior, todo poder emana do povo. E aqui é um detalhe que tem que ser enaltecido. A lei da ficha limpa foi o primeiro projeto de lei de iniciativa popular brasileiro, com cerca de 1.900.000 assinaturas, criado no movimento de transparência e combate à corrupção eleitoral. Ou seja, quem quer alterar essa lei não está nem aí para o que o povo pensa. Para a vontade da população, afinal, foi o primeiro projeto de iniciativa popular. Então, assim, é um projeto que visa diminuir o período de inelegibilidade, né, que já está em vigor desde 2010, que nós já temos uma pacificação jurisprudencial, porque o Supremo já analisou qualquer ponto divergente que tinha da lei, então hoje é uma questão mais tranquila do ponto de vista jurídico, os advogados, os juízes, os membros do Ministério Público já conhecem, então é uma regra do jogo, que está adstrita às 4 linhas da Constituição, eis que já foi analisada pelo Supremo. Eu acredito que, em respeito à democracia e à vontade soberana do eleitor cidadão, a modificação da lei da ficha limpa cria uma diminuição na proteção que o eleitor tem direito a eleições transparentes e moralmente públicas, por assim dizer. Doutor, agora como o senhor bem explicou, né, uma lei que emana diretamente da vontade popular, mas e se os representantes ali da população decidirem mudá-la? Por fim, pode parar lá na Suprema Corte, que aí são juízes, né, obviamente, não foram eleitos e vão acabar decidindo, né, o futuro dessa questão da inelegibilidade. É isso? Tem alguma chance de ser inconstitucional essa mudança ou não? Não. Até porque o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, ele estabelece que a lei complementar é que vai ditar o princípio da vida pregressa compatível com o exercício do mandato. Então, qual que é o objetivo da lei? Verificar se você, antes de exercer o mandato, tem uma vida anterior que é digna de representar a população. Eu acredito que o único ponto que talvez pudesse ser questionado em relação ao Supremo seria se uma lei nova que modificasse a inelegibilidade retroagiria ou não. Essa questão, inclusive, que está sendo discutida se ela beneficiaria ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso. Né? Até porque a lei da ficha limpa é o que a gente chama de direito administrativo sancionador e tal. Alguns falam que ela tem natureza de pena. O próprio Lúcio usou, não, porque é a pena. Não. O Supremo já entendeu que a inelegibilidade não é uma pena. É uma restrição ao direito político. E aí, não sendo pena, não poderia se aplicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. E aí chegaria às portas do Supremo para poder se discutir se uma alteração que diminuiria a inelegibilidade estaria ou não a beneficiar os anteriores. Mas essa restrição aí, quando impede alguém de disputar uma eleição, esse político não está sendo penalizado? Essa é a discussão.
Do ponto de vista técnico-jurídico, não. Do ponto de vista popular, mais comum, se entende como uma pena e aí ele estaria passível dessa pena. Mas é uma discussão bem técnica, né? E aí, nesse quesito, haveria um questionamento ao Supremo Tribunal Federal e aí teríamos que aguardar o que os 11 togados do Supremo iriam dizer ou não. E nós estamos falando aqui em tese, né, em abstrato, porque não só esse projeto, Camila, existem eu verifiquei, existem mais 2 projetos que alteram a lei da ficha limpa. Um de 2023, que é de um outro deputado federal, e um de 2022, que estava até arquivado, mas que o pessoal está querendo desarquivar. Mas eu queria chamar a atenção que o momento para se discutir isso é inoportuno. Por quê? Porque nós temos uma comissão criada no Congresso Nacional para discutir o novo Código Eleitoral, que é de 1965, que o único objetivo é fazer o quê? Pegar toda a legislação eleitoral, e quando eu digo toda, é toda ela mesmo, eleição, voto, urna eletrônica, inelegibilidade, ficha limpa e tudo mais, para poder colocar um novo Código Eleitoral, e nós já temos essa discussão no Congresso há cerca de 8 anos. Então, para que fazer uma lei casuística que atende um ou outro interesse e não terminarmos a elaboração do novo Código Eleitoral, que esse sim, discutido, poderia fazer com que nós tivéssemos uma legislação bem mais unificada e transparente. Inclusive, essa redução da questão do período que a pessoa, né, o candidato ficaria inelegível, está sendo abordada nesse novo projeto ou não? O senhor tem conhecimento? Esse novo projeto diminui de 8 anos para 2 anos. E aí acaba, bem dizer, com os efeitos da inelegibilidade em relação a isso. Alguns dizem que, porque determinado crime, hoje eu não posso nem cometer um crime de fala na internet, por exemplo. Mas a pessoa não leu a lei da ficha limpa. Porque os crimes que geram inelegibilidade da ficha limpa são crimes de tráfico, de lavagem de dinheiro, crime de peculato contra a administração pública, estupro, crimes de homicídio. Não é qualquer crime. Lúcio, eu pratiquei uma injúria contra você, uma ação penal privada. Vai gerar minha inelegibilidade? Não. Vai gerar, se eu for condenado, uma suspensão dos direitos políticos no período que eu tiver condenado. Mas inelegibilidade em relação a isso, não. Uma outra questão aí. O discurso aí é o seguinte: olha, a lei da ficha limpa, do jeito que ela está, prejudica só a direita. Verdade ou mentira? Não é verdade. Na eleição de 2024, nós tivemos 1.968 candidaturas vetadas em todo o país. Dessas 1.968, o partido que mais teve candidaturas vetadas, 196, foi o MDB, que, ao que eu saiba, é de centro-esquerda. E o PT teve 122 candidaturas vetadas. O PL teve 121 candidaturas vetadas. Ou seja, se você for olhar na soma dos partidos das 1.968 candidaturas vetadas em todo o país na eleição de 2024, nós estamos aí, entre aspas, perseguindo maus políticos de qualquer partido, independente de bandeira, cor, esquerda ou direita. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, colocamos sempre à disposição. Obrigada.